Bom dia, dia 29 de março, já é nos últimos dias para finalizar o mês. E hoje, sexta-feira, feriado, nós vamos falar empoderamento à luz da Bíblia. É feriadão, hein? Então, hoje a ministrante é a Lúcia Castro e é com você, minha linda. Obrigada. Bom dia, meninas. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre empoderamento à luz da Bíblia, chamadas para propósitos grandiosos. Olha que tema lindo. Um tema muito intenso, um tema forte. E nós vamos fazer referência a um personagem bíblico, que é Esther, que tem uma história linda. E eu vou compartilhar um pouquinho de quem foi Esther antes da gente falar do tema propriamente dito. Porque, se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu a casa, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Isso aqui era Mardoqueu falando com Esther. Esther, ela perdeu os pais, e Mardoqueu, que foi o seu primo, resolveu cuidá-lo. E o rei estava fazendo uma seleção para uma esposa, que a outra esposa havia rejeitado. Então, Esther foi morar no palácio, foi selecionada, era uma mulher bonita, uma mulher que tinha um poder de presença, era uma mulher expressiva, né, do jeito, tinha um lado feminino muito bem trabalhado, né? Tinha que ser desse jeito para ser a esposa do rei, né? A energia feminina dela tinha que estar aflorada, porque o rei não admitia, não compactuava com uma mulher que tivesse uma versão mais masculina e positiva ali com ele, jamais. E foi isso que fez com que a antiga esposa fosse despojada, né? Então, Esther era essa esposa que estava ali, passou por esse processo de seleção e se tornou esposa do rei. Porém, ela negou a origem dela, né, que era judia. Por quê? Eles estavam no reino persa. Mas chegou um tempo de perseguição aos judeus. E aí, o primo mandou esse recado para ela. Será que você não está aí por um propósito maior? Porém, Mardoqueu, ele sempre teve muita fé e sabia que Deus ia dar o livramento de alguma forma. Se não for você, ele vai usar outra pessoa, outra mulher. Mas, se você está aí, pare e pensa, não é por acaso. Tem algum propósito. E isso fez com que ela se despertasse realmente para assumir esse papel aí de intercessora pelo povo dela, de falar quem era ela realmente, né? E levar essa essa intercessão mediante o rei. Tá? Esté, ela foi uma mulher sábia. Olha só, ela não entrou dentro de um processo desafiador de qualquer jeito. Ela se preparou, ela se fortaleceu, ela pediu ajuda, né, dentro do processo de consagração. O que foi essa preparação? Foi o processo de preparação, foi o jejum que eles fizeram, ela e o povo, para poder ela ir falar com o rei, porque o rei não recebia qualquer pessoa, mesmo sendo esposa, a qualquer hora, e eles tinham um costume que se ele não levantasse o cetro dele, que era
como se fosse um cajado, né, que ele andava, aquela pessoa ela poderia até morrer de imediato ali, de forma condenatória, por ter invadido a presença do rei sem ser chamado. Então, Estela primeiro preparou o terreno ali. E, e ela foi sábia, ela montou um jantar, né, um banquete, convidou o rei e a pessoa que estava perseguindo o povo dela. E para ali ela ter um primeiro contato com o rei falando desse caso. E 3 características que eu quero trazer aqui da Esther. Primeiro, coragem. Uma mulher com propósito, ela tem o quê? Coragem. Ela não é uma pessoa que se encolhe pelo canto e fica. Propósito requer coragem. E aí você pode estar pensando assim, como eu já ouvi de algumas pessoas, mas eu não consegui entender qual é o meu propósito. Eu quero te falar que o primeiro propósito é você. Se você está aqui, se você é uma pessoa que busca conhecimento, que está interagindo sempre, que está buscando curar áreas da sua vida, potencializar áreas da sua vida, o propósito já está acontecendo. Porque você não consegue acrescentar nada na vida de ninguém se você não muda primeiro na sua. E não preciso estar pronta 100% para já fazer diferença na vida do outro. Isso também é outra realidade, tá? Então, o primeiro propósito já está acontecendo. A segunda característica de Esther, inteligência. Ela demonstra coragem para enfrentar a possibilidade até de morte ao se apresentar diante do rei sem ser convidada, a fim de interceder em favor do seu povo. Olha só, perdão, inteligência. Esther mostra inteligência ao elaborar um plano para revelar a trama de Amã contra os judeus e revelar a sua identidade prematuramente, judaica prematuramente. Então, ela usa da inteligência. Terceira característica, fé. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, sua fé em Deus é implícita em suas ações. Ela confia na orientação de Mardoqueu e está disposta a agir de acordo com a vontade divina. Ou seja, um dos ingredientes dela foi esse. E ela assumiu essa responsabilidade. Olha, o povo está sendo perseguido. E Mardoqueu disse, se você não tomar uma providência, se você não agir, Deus vai usar. Ele não falou Deus, mas subentende-se que se referia a um ser maior. Vai se levantar alguém, sim. Só abrindo um parêntese aqui, eu já estava estudando um pouco sobre essa questão do enriquecimento do judeu, né? E uma das coisas que mais faz diferença na vida desse povo é a identidade que eles assumem, de povo escolhido e separado por Deus. Então, Mardoqueu colocou isso na mesa, né? Se você não agir, ele vai usar alguém. E ela, com fé, se levantou para fazer algo. E a quarta característica de Té é o compromisso com seu povo. Ela é fiel ao seu povo ali. Ela poderia ter agido de outra forma, dizer, eu não, estou no palácio, sou rainha, vou permanecer aqui. Eu tenho do bom e do melhor, uso as melhores roupas, uso os melhores perfumes, tenho os melhores tratamentos. Cada um por si, mas ela não. Ela se voltou para o seu povo, sabendo que isso poderia custar até a própria vida. Então ela não se fechou, ela não se acovardou. Ela fez o que precisava ser feito. Então nós temos essas 4 características de Esther: coragem, inteligência, a fé e o compromisso com seu povo, que são lindos. Tá? Então o propósito, chamadas para um propósito grandioso, Deus ele coloca mulheres em posições estratégicas. E eu tenho uma pergunta para te fazer.
Qual a posição estratégica que você está hoje, que Deus tem te colocado para você agir dentro de um propósito? Que posição estratégica é essa? Você tem tido coragem, fé, compromisso com esse propósito? Ou você tem levado de qualquer jeito, ou você tem adiado? Como é que está a tua cabeça voltada a esse propósito que Deus te colocou? Não estou falando de sair mudando a humanidade. Às vezes, nosso propósito, como eu já te falei, o primeiro propósito qual é? Eu. Qual é o segundo propósito? A minha família. O que eu estou fazendo dentro desse propósito que Deus me deu aqui na minha casa? O meu lar ele tem melhorado, o relacionamento aqui dentro tem fluído, a paz tem reinado, eu tenho feito meu papel sem, é, questionar, sem se ver inferior, sem querer disputar com meu esposo. Como é que está o meu segundo propósito? Antes da gente querer sair por aí salvando o mundo, a gente tem que salvar primeiro a nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa casa. Tantos lares que nós já presenciamos aí, totalmente desequilibrada, por mulheres que são desesperadas e andam e se tiram, se excluem do seu papel dentro do seu lar e vão para a rua tentando salvar o mundo. E não conseguem fazer diferença na vida dos dela. Então nós precisamos fazer primeiro esse propósito, depois um outro mais grandioso. É, e é incrível o como Deus agiu, né, na vida da Esther. E ele fez justiça naquele povo ali, através da vida dela. Então, nós precisamos ter clareza sobre o nosso propósito, sobre os nossos propósitos de vida, que o Senhor ele age da melhor forma possível, do jeito dele, no momento dele, mas precisa que nós estejamos prontas, disponíveis também, prontas. Esther estava pronta. Ela passou por um processo de preparação, tanto físico como emocionalmente. Ela só tomou essa decisão porque ela não era aquela garotinha mais abandonada. Quando chegou esse desafio, ela já era uma mulher e, acima de tudo, tinha uma identidade esclarecida. E não se sentia inferior por ter sido órfã, não se sentia inferior por não ser o povo dela ali. Ela era uma mulher que tinha um emocional curado. Por isso que ela conseguiu fluir também. Então, ficar agarrado a dores, mágoas, ferimentos e situações do passado não é a melhor opção se nós quisermos viver os nossos propósitos de vida. E eu acredito que esse processo de se curar, de se permitir sarar, enfim, ele acelera mais quando você olha para a vida com mais frieza mesmo, no sentido de dizer, eu só estou de passagem aqui, cada um tem uma senha e está na fila da morte, que é uma fila invisível, e, e eu não tenho muito tempo, então eu tenho que aproveitar esse tempo. Acho que isso te dá celeridade, sabe? Porque às vezes a gente fica tão agarrado em coisas que precisam ser resolvidas e fica achando que vai se resolver por si só, que vai, enfim, vai passar de alguma forma, e acaba que não dá ênfase, não foca, não. Ah, eu quero ir por tudo ou nada, eu quero resolver isso de uma vez, para mim já deu.
sabia? E aí acaba que fica esperando que a vida sempre será mais esticada um pouquinho. Não é, não é. Nós temos que dar celeridade no nosso processo de mudança emocional, os nossos traumas, as dores que nos afligiram, enfim, para que a gente possa romper com leveza, com vida, com equilíbrio, com desfrute, com tudo que é bom, sabe? Mergulhar numa outra oportunidade, ter uma outra realidade a ser vivenciada. Então, para viver propósitos grandiosos, nós precisamos ser mulheres curadas. Esther, ela não carregava essa dor do abandono, não. Porque se ela carregasse a dor do abandono, o abandonado ele sempre se sente vítima, né? E uma vítima não enfrentaria o rei. Ela ia ficar no canto ali, esperando só apreciando a morte dos seus. Ela acha que sempre o mundo deve alguma coisa para ela. O abandonado é isso. Ah, me abandonaram lá atrás, então alguém me deve. Me olha, me enxerga. E ela não tinha essa dor, que os pais morreram. Os pais, morte para uma criança sempre vai significar abandono. Não interessa qual o poder que se tem ou não da morte, mas ela não se prendeu a isso. Ela se liberou, se permitiu e foi. Então, uma história muito linda que nós temos acerca da Bíblia, um exemplo a ser seguido. E essas características que ela tem, né, de fé, de coragem, nós possamos nos apropriar todos os dias. Alguém gostaria de compartilhar, comentar alguma coisa a respeito do nosso tema? Essa questão de propósito, né? Um tabu assim, muito grande nas nossas vidas quando a gente inicia essa jornada de entendimento, de saber quem nós somos. Sempre tem essa dúvida. E eu me peguei também muito tempo, né? Meu Deus, o que que é? O que que é para mim fazer? E aí, às vezes, a gente quer sempre olhar para a vida do outro, né? Para meio que se inspirar ou saber se o nosso rumo tem que também caminhar para aquele sentido. E uma das melhores coisas que aconteceu, assim, para eu poder entender e o Senhor conseguir falar comigo, foi realmente me permitir ouvir a voz dele. Então, quando eu me permitia realmente entender, assim, eu só vou sair daqui, eu só vou fazer alguma coisa a mais, né? Porque quando a gente tem quando a gente começa a entender quem nós somos no Senhor, a gente quer agir, a gente fica o tempo inteiro se movimentando, é muita descoberta, é muita coisa, sabe? E aí eu parei e falei, Senhor, eu só vou agir, eu só vou fazer alguma coisa, né, grande assim na minha vida, alguma tomada de decisão, quando eu entender, quando o Senhor me mostrar realmente qual que é o meu propósito. E eu ficava naquilo. E ai, meu Deus, qual que é? E não sei o quê, não sei o quê. Só que eu ficava naquilo, Senhor, eu só vou fazer quando eu entender. Só que lá no fundo, eu que queria fazer o negócio, sabe? Eu não tinha parado ainda. E aí teve um dia que ele me pegou de jeito e eu falei, Senhor, ainda não tá fluindo, não tá legal, eu quero entender. E aí eu realmente parei para ouvir a voz do Senhor. Parei mesmo para entender. Tipo assim, não estava com nenhum plano, nenhuma ideia. E eu falei assim, Senhor, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? E o Senhor, de diversas formas, já estava me mostrando. Só que o que que a gente tem, o que que a gente entende muitas vezes é que para a gente poder estar seguindo o nosso propósito, a gente tem que fazer uma coisa extraordinária, né? Aquele negócio assim, boom, para todo mundo ver, uma coisa muito bem aparente. E o Senhor me chamou para dentro da minha casa, né? E de várias formas ele começou a mostrar, né, como eu estava agindo dentro da minha casa com os meus filhos, né? Para quem ainda não sabe aqui, eu acredito que todos saibam, eu sou mãe solteira de 3 crianças. E virava e mexia, o Senhor vinha e dava um tapa na minha cara com relação a isso, né? Aquele tapa, né,
com carinho. E eu comecei a entender. Então, quanto mais eu buscava, mais o Senhor me mostrava os meus filhos, mais o Senhor me vinha com alguém falando sobre filhos. E eu fui entendendo, sabe? Até chegar ao ponto de eu estar aqui em Anápolis, né? Que eu vim para cá por causa dos meus filhos também, porque eu entendi que eles tinham que ter uma relação também com o pai. E eu tinha meio que tirado isso, né? Porque apesar dos pesares, o pai das crianças é um pai muito amoroso. E isso tudo é importante para o desenvolvimento futuro dele. Então, se eu quero ter filhos fortes, eu preciso entender. E eu preciso entender que eu sou a guardiã da minha casa, que eu tenho que conduzir a minha casa, né? Essa responsabilidade como mãe, as crianças são pequenas, né? É minha, é eu que conduzo eles. Então, a gente tem que ter muita sabedoria nessa questão do nosso propósito, qual é o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que Deus tem muitas coisas grandes para mim, eu tenho muitos sonhos grandes para cumprir, né? Muitos desejos grandes para cumprir assim na minha vida. Mas eu entendo que não é o momento agora, né? O momento agora é, é, é os meus filhos, é desenvolver essa fase da infância, né? Para eles não ficarem corrompidos pelo sistema e também não ficar com nenhuma sequela aí, porque já existe uma separação, né? E que já é uma sequela na cabeça de uma criança. Então, eu preciso trabalhar muito bem isso agora que eu tenho esse entendimento, né? Já aconteceu as coisas erradas, já existe muitas coisas erradas, então é correr realmente para fazer eles entenderem qual que é também o propósito dele, qual que é a missão dele, como realmente a gente se deve caminhar bem nessa terra. Então, assim, tem muitas mães que às vezes chegam para mim e falam, então eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, e aí eu já olho e falo assim, e os seus filhos? Porque eu também já me perdi nesse sentido, né? E os seus filhos? Então, assim, eu não vejo porque a gente realmente se perde de nós mesmos, mas não é por mal, é porque é muita coisa enraizada dentro da gente. Então, para a gente desconstruir, entender que o nosso momento agora é esse, é muito difícil, gente. É muito difícil para um mundo muito capitalista, para um mundo muito acelerado, que a mulher, né, não tem valor quando realmente se volta para a família. A realidade é essa. Quando a gente se volta para a família, hoje, no mundo de hoje, a gente não tem valor, né? Não é as mulheres empoderadas não ensinam isso, né? Mas nós estamos aqui falando sobre o empoderamento à luz da Bíblia. E é diferente, né? Quando o Senhor nos chama, ele nos chama de uma forma diferente. E pode ter certeza que o secreto, que essas questões que a gente passa dentro de casa que ninguém vê, né? Que não tem aplausos de ninguém, mas o Senhor, ele não esquece. Ele não esquece. E com certeza está somando aí para o futuro, né? Está somando aí para os nossos aplausos futuros, porque não importa o aplauso dos homens, né? A gente tem que realmente se voltar para o que o Senhor quer de nós, para a gente ter essa paz, para a gente ter essa leveza, para a gente realmente ter essa alegria que o mundo não consegue enxergar, essa alegria que realmente confunde, né? É o entendimento humano, porque não tem como, né? Nesse mundo a mulher está em casa e, e muitas vezes se nega para muitas coisas e ainda assim é feliz, porque entende qual que é o propósito dela naquele momento, né? Qual que é o chamado dela. Não querendo tirar também as mulheres que trabalham fora, mas a sua visão do seu lar tem que estar muito maior. Ah, eu trabalho fora, mas como é que eu vou conseguir conciliar isso? Para eu não me perder de dentro da minha casa, para eu não me perder da criação dos meus filhos. A gente tem que ter muita sabedoria. E o Senhor, ele dá essa sabedoria, ele dá esse direcionamento quando a gente se coloca à disposição dele. É isso. Quando a Tamara fala dessa questão de dedicação para o lar, a gente encontra muitas mulheres que às vezes dizem assim: eu vou ficar só na criação dos filhos e deixar ele crescer lá fora? E aí? E se me deixar, eu fiquei para trás? Ela não vê como uma dádiva a criação dos filhos, né? E
Ou nunca para conversar de repente com aquela mãe que teve essa fase, que os filhos da Tamaratão, por exemplo, ou menores, e, e que ela tem a dor de não ter aproveitado. Poxa, se eu tivesse colocado o meu olho onde era para colocar naquela fase, que os meninos cresceram e agora não volta mais. E eu ter aproveitado verdadeiramente, eu não teria ficado diminuída, tudo isso seria passageiro. Eu entenderia que eu poderia ter ficado mais em casa e depois eu focar na minha carreira profissional. Então, é importante ter essa clareza, que essa fase ela passa. Se a gente não desenvolve o papel que é para desenvolver dentro das fases específicas, principalmente dos nossos filhos, nós vamos perder e o tempo não volta. O tempo não volta, é agora, tem que ser aqui, é nesse momento. E nós precisamos tomar essas decisões com rapidez, porque está passando. A gente admitindo ou não, focando ou não, o tempo está passando. Ele é implacável, o relógio ele corre. Então, ter esse olhar faz diferença também, para você tomar melhores decisões dentro da fase que você está. E de forma leve. Porque se fosse uma mulher empoderada à luz do mundo, ela dizia, eu não vou ser besta para esse homem. Fiquei em casa, cuidar desse monte de coisa, desses meninos, e ele está no mundo. Não, vou disputar com ele, eu vou trabalhar em 2 empregos, se duvidar, para poder mostrar para o mundo aí que eu posso, que eu dou conta, que eu vou romper, e os meninos que se virem, ele também. Aí depois chega o fim dos casamentos, ele não entende por quê. Mas não tem uma mulher presente, não tem uma mulher em casa. Cadê o papel dela? Cadê a expressão dela dentro de casa? O jeito dela, a gestão dela? Não tem. É ausente. Cada um vai sobrevivendo. Então, é sobre isso. A gente tem o nosso exercício prático que diz o seguinte: reflita sobre sua posição atual na vida e como Deus pode estar chamando você para um propósito específico. Qual a sua posição atual? Onde é que você está plantado? Onde é que você está? Qual grupo que tu tens maior contato? Onde é que Deus está te colocando? Será que é a tua família que está precisando mais de você? Será que é você que está precisando de você? Será que é um grupo lá de fora que está precisando de você? E dependendo de qual for a sua resposta, hoje, nessa sexta-feira santa, reflete sobre isso. Reflete sobre isso. Avalia. Para onde é que eu preciso olhar para mim estar dentro desse propósito? Deus ele tem te dado todos os recursos para você viver o propósito que é para você viver nesse momento. Ele traz todos os recursos. Agora, tem uma coisa que pode bloquear a gente viver esse propósito de forma completa, total. Chama-se permissão. Porque tem propósito que eu vou viver em outra versão, não nessa que eu estou. Eu não permito o Senhor me tratar, me curar, eu não vou para o outro nível. Porque Ele sabe que Ele não pode me entregar coisas grandes com a mentalidade que eu tenho. Então, se você almeja ir para propósitos maiores, não, Lúcia, minha casa, meu lar está resolvido. Eu quero agora, ir para o mundo, entregar algo extraordinário. Então, deixa Deus tratar. Baixa a guarda, reconhece, não usa ninguém. Se ainda coloca o marido, às vezes, em xeque, né? É por causa dele, é por causa disso. Não, tira o olho de lá. Olha para você. O que precisa aperfeiçoar em mim, Senhor, para eu estar pronta para o próximo nível? Essa tem que ser a nossa oração. O que precisa ser lapidado em mim, para eu estar pronta para receber todas as instruções para o próximo nível, para executar o outro propósito. E é isso, mulheres.
Vamos passar para o nosso momento de oração. Alguém que está aqui tem um pedido específico? Gostaria de compartilhar com Então vamos você. orar. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Deus, por essa nova manhã, pelo teu amor, pela tua bondade e por todas as coisas, Pai, que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Diante de cada propósito, Senhor, quero te apresentar, Senhor, as tuas filhas, que aqui estão, Pai, clamando a tua misericórdia, pelas suas famílias, pelo o teu imenso amor, Senhor. Aqui eu quero apresentar, Pai, o pedido da Tâmara, Pai. O quanto o Senhor tem feito na sua vida, Pai, o quanto Deus tem dado discernimento, dado sabedoria, o Senhor tem dado apoio, o Senhor tem cuidado com todos os seus planos, Senhor. E aqui, Deus, eu te apresento a tua filha, diante das suas necessidades, diante da grandeza do seu coração, que o Senhor vem colocar na sua mente cada dia o compromisso, o fazer, Senhor, e todas as coisas, todos os propósitos, Pai, que o Senhor tem colocado na vida dela. E aqui eu te entrego nas tuas mãos a tua filha, Senhor, diante das demais, Senhor, pedido de cada uma que às vezes não manifestou, mas existe no seu coração. Sonda o coração de cada uma das pessoas que está nesta ambiência, Senhor, e te clamando pela tua compaixão, porque aqui estamos para aprender, Senhor. Cada dia nós estamos aqui para sentir, Senhor, o teu querer em nossas vidas, para nos sentir amada, nos sentir protegida e guardada pelo teu amor, porque o Senhor é um Deus da sabedoria, um Deus que tudo pode, um Deus que faz remover as montanhas, Senhor. E diante dos nossos problemas, Senhor, dos problemas de cada uma, Senhor, que o Senhor venha estar fluindo na vida delas, dando discernimento, sabedoria, dando força, dando ânimo, dando coragem, dando inteligência, Senhor, para discernir, Senhor, aquilo que é bom e agradável para cada uma de nós. E aqui, Senhor, eu te apresento, Pai, o pedido da Jolene, Senhor, pela vida do Hildegard, Pai. O pedido pelo Hildegard e pelo seu filho Roma, Pai, que o Senhor derrame sobre a vida do teu filho, Pai, a sabedoria vindo de ti, Senhor, para que ele possa crer que tu és um Deus soberano, um Deus que tudo pode, Pai. E que nada nessa terra, Senhor, venha influenciar os teus propósitos. E também te entrego nas tuas mãos o pedido da Deia, Senhor, o pedido da Regina. Então, o pedido de cada uma, Pai, porque o Senhor sabe e conhece os nossos corações e sabe o som dos nossos corações todas as manhãs, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser agraciada pelo teu amor a cada dia. Porque sabemos que o Senhor é um Pai poderoso, um Pai que nos ensina, um Pai que nos perdoa, Pai que não olha para as nossas fraquezas, mas olha, Senhor, pelo entendo do nosso coração, da nossa mente. E aqui, Senhor, eu coloco cada uma das que estão representadas nesta manhã. A Janimar, a Lúcia, Senhor, a Clineude, Senhor, a Regina, a Deia, a Cárida, Senhor. Eu que falo contigo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor conhece a minha vida, sabe dos meus propósitos, sabe do meu querer. Então eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor, que de mim eu não sou nada, Pai, mas eu preciso da tua imensa graça. Coloco também, Senhor, a vida da Vilena, Senhor, da Juliana, da Amanda, da Daiane, da Marisa, Senhor, da Cláudia, Senhor, da Aurisandra, da Antônia Luz, Pai, da Kelma e da Eurineia, Pai.
e todas as outras, Pai, que eu não falei o nome, mas que está participando, Senhor, está no leito da sua necessidade, Senhor. Que o Senhor venha fluir na vida de cada uma, Pai, dando sabedoria e discernimento. Paz, fala, Senhor, com cada uma, Pai, porque o Senhor conhece cada uma de nós, sabe das nossas necessidades. E aqui, Senhor, eu te apresento nas tuas mãos, que o Senhor venha sondar os corações de cada uma, Pai, e ter misericórdia diante das nossas lutas, diante dos nossos feitos, diante de tudo, Senhor, que precisamos fazer. Eu entrego nas tuas mãos o domínio, Senhor, de cada uma de nós, para que possamos, ó Deus, viver com a tua imensa misericórdia e sabedoria, Pai. A cada dia, Senhor, nos derrama a tua unção sobre nossos lares, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor. Cuidando de nós, nos ensinando e nos dando, Senhor, cada dia o temor para que possamos te clamar, Senhor, e o Senhor nos ouvir. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos dado graça, nos dado livramento, nos dado, Senhor, só o Senhor, porque o Senhor é um Pai poderoso. Obrigada por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos, Senhor. Obrigada por todos os atos que o Senhor tem interferido nas nossas vidas e nos lares de cada uma de nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. E clamamos a Ti todos os momentos, Deus, entregando-nos nas Tuas mãos para que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, ser pessoas com sabedoria e saber conduzir a nossa casa, o nosso lar e a nossa vida. Muito obrigado, Deus. Perdão, Senhor, por tudo que nós temos feito que não é do Teu agrado. Mas nos ensina, Senhor, porque necessitamos da Tua graça. Abençoe cada uma família, Senhor, cada um dos lares aqui representados. Que o Senhor habite no lar de cada um. Nos dê, Senhor, o discernimento e a sabedoria de Esté, Pai, porque ela foi uma mulher sábia, Pai, mas humilde diante de Ti, porque o Senhor foi quem cuidou, o Senhor foi quem conduziu tudo aquilo que ela conquistou, Senhor, porque o Senhor estava com ela. E aqui pedimos, diante de todos aqui representados, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia para com as nossas vidas. E nos dê esse entendimento e sabedoria todos os dias, em nome de Jesus. Amém.